Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos de férias? Bom, férias é tempo de stalkear os professores do próximo semestre nas redes sociais, não é mesmo? Encontrar ali algumas fotos e ficar imaginando quem é a pessoa que se esconde por trás daquela imagem. Que legal seria se a gente pudesse saber mais sobre eles, não é mesmo? Pois bem, a gente pode, porque nós vamos entrevistá-los. E ao acompanhar as entrevistas, você vai poder descobrir quem são esses professores para além da sala de aula. Quais suas trajetórias, o que os levaram a escolher a psicologia, a escolher a docência, ouvir sobre as suas teses de mestrado e doutorado, seus interesses de pesquisa. Você está procurando um orientador para sua iniciação científica? Quem sabe um professor que você está procurando você não vai encontrar em uma dessas entrevistas. Quem sabe já não é a nossa mestra Mara Santos, que é a primeira entrevistada. Conversar com a Mara enriqueceu demais o meu dia e eu espero de coração e tenho certeza que também vai enriquecer o seu. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, do canal ABC Dalma. E como vocês viram pelos vídeos que já tem no canal, a ideia é trazer para vocês, alunos, tutoriais de como usar o sistema da faculdade, algumas planilhas que me ajudam no dia a dia dos estudos, e também surgiu essa ideia de trazer para vocês entrevistas com os professores. Nas férias, o que a gente costuma fazer muito é ficar tentando descobrir quem são os professores do próximo semestre, e aí é uma luta no Google, LinkedIn, Facebook, para descobrir quem são esses professores. Então, a ideia é que a gente faça essas entrevistas para o professor se apresentar não apenas como o professor de uma disciplina específica, mas como pessoa, e que ele tenha a oportunidade de trazer um pouco da sua história, um pouco dos seus interesses, falar das suas teses de mestrado, doutorado, e tudo que a gente possa imaginar que seja interessante para aproximar mais alunos e professores, tá ok? Então, a nossa primeira entrevistada é uma honra, uma professora que eu tive aula esse semestre de estágio, é a Mara Santos, eu vou colocá-la aqui para vocês. Oi, Mara. Bom dia, Paty. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Como está? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu te agradeço a oportunidade de estar estreando as entrevistas. Eu que te agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no seu primeiro vídeo de entrevistas com professores, uma honra e também uma grande responsabilidade, né? Sim, mas eu tenho certeza que você vai muito bem. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu vou começar com a melhor pergunta de todas. Quem é a Mara? Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todas e todos. Alguns certamente já me conhecem, outros ainda não, mas teremos a oportunidade, talvez, de nos conhecermos em sala de aula ou de nos encontrarmos pelos corredores da faculdade. De qualquer maneira, já fico à disposição para interlocuções, caso vocês queiram. É muito difícil, né, Paty, responder essa pergunta. Quem é você? É uma pergunta bastante desafiadora, né? Sim, com Mas certeza. eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso, tanto pessoal quanto acadêmico, e eu espero que eu consiga contemplá-los e contemplá-las nas curiosidades de vocês. Não sabia que nós, professores, éramos stalkeados durante as férias, mas agora seus problemas acabaram, né? Sim. Com esse canal que a Patrícia abriu, vai facilitar para vocês nos conhecerem melhor. Bom, talvez valha a pena eu começar lá de trás um pouquinho, né? Eu, na verdade, sempre tive mais afinidade na escola com os conteúdos mais relacionados a humanidades mesmo. Então, eu sempre gostei muito de português, de literatura.
né, de artes, eram coisas que faziam bastante sentido para mim, mas até uma certa etapa da minha trajetória escolar eu costumava ser aluna que não tinha muitas dificuldades com os conteúdos, né? Então, eu tinha um desempenho razoável, até mesmo nas disciplinas de exatas. Então, eu tive até a oitava série, eu tive uma média escolar adequada. E quando eu fui para o ensino médio, eu acho que foi o momento, né, em que os talentos eles ficam mais claros, assim, né? E a gente vai se direcionando cada vez mais para uma determinada área, e aí vai aparecendo as dificuldades nas outras. Então, se até então eu ia super bem em matemática, né, em ciências, né, nos conteúdos em geral das exatas, quando eu fui para o ensino médio, eu descobri, não é tanto para mim, eu sei, acho que eu me dou melhor em outras coisas. Continuei, né, indo super bem em língua, literatura, e no ensino médio eu tive uma oportunidade incrível, né? Eu estudei numa ETEC, que na minha época ainda não era ETEC, era a ET, que era a Escola Técnica Estadual, né? Então eu tive essa oportunidade. Eu sempre fui aluna de escola pública, né? Sou fruto da escola pública, sempre estudei na rede estadual, mas como eu sempre também gostei de estudar e sempre julguei importante a formação, quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu decidi que queria ter acesso a uma oportunidade melhor, né? Como eu sabia que minha família não teria condições de me matricular numa escola privada, que eu julgava, né, que eu teria mais qualidade no ensino, então eu descobri as ETs. Na verdade, eu já sabia que existia, porque os meus irmãos todos haviam estudado lá também. Então, eu soube que eu tinha essa possibilidade. E aí, quando eu estava na oitava série, eu me preparei para isso, para fazer o vestibulinho, né? Porque existe um processo seletivo para ingressar numa escola técnica estadual. Então, eu me preparei para isso, né? Tive apoio da minha família, e eu acho que o apoio familiar é o que me fez chegar onde eu cheguei, né? Sem apoio familiar teria sido muito difícil, né? Talvez eu não tivesse conseguido. Então, minha mãe me ajudou bastante, abriu mão de algumas coisas para que eu pudesse fazer um cursinho, né? Para me preparar para esse vestibulinho. A gente tinha umas escolas preparatórias, né? Para esse tipo de processo seletivo de escolas técnicas. Então, eu fiz esse cursinho intensivo, era um curso de um mês, então a gente via bastante coisa, né? Era bem pauleira, assim. E aí eu fiz o vestibulinho e, para minha sorte, assim, para minha alegria, eu fui aprovada para fazer o ensino médio, né? Só que quando eu fiz, na minha época, quando eu ingressei na escola técnica, não tinha mais aquele ensino médio integrado ao técnico. Na época dos meus irmãos tinha, e hoje tem novamente, né? Isso foi restabelecido, mas na minha época não tinha. Você fazia uma prova para entrar no ensino médio normal, né, regular, e se você tivesse interesse, quando você passava para metade do primeiro ano, se não me engano, a gente podia ingressar no segundo ano, a gente fazia um novo vestibulinho para poder fazer o curso técnico à tarde. E assim foi, né? Então eu ingressei no ensino médio, fiz amizades, né? Me encantei com a escola. O que a escola tinha de legal era o fato de que nós, além de recebermos toda a formação escolar, né, acadêmica, era uma escola que promovia autonomia também. Não sei se era de maneira intencional ou acidental, mas a gente tinha algumas janelas, a gente tinha algumas aulas vagas que a gente chamava, né? E essas aulas vagas, vocês podem imaginar, né? Um monte de adolescente com várias aulas vagas ao longo do horário.
Então a gente tinha a oportunidade de sair da escola, tinha um shopping em frente, né? Então a gente tinha a oportunidade de sair da escola, dar um passeio no shopping. O pessoal levava violão, levava instrumentos musicais, ficava na. Tinha uma área verde bem grande, assim. Que gostoso, Mara. Muito, muito gostoso, muito gostoso. Aí tinha uma área verde bem grande na escola, tinha os pátios, né? Tinha as quadras poliesportivas e era um lugar bastante arborizado, né? Então, às vezes, a gente sentava ao ar livre para jogar carta, para tocar algum instrumento, para ficar conversando. Isso era muito legal. Mas, por outro lado, se nós não tivéssemos uma certa disciplina e uma certa maturidade, era muito fácil a gente ficar lá fora conversando e tocando, ou passeando no shopping ou no cinema, e não assistir às aulas, né? Então, como era muito Isso, quando livre. você falou que você teve sorte, eu estava pensando, não é bem sorte, né? Porque é muita dedicação, né, Mara? É muita determinação do que você quer e ir atrás dos seus sonhos, né? A sorte, ela é importante, mas não é só sorte, né? Não é só sorte, é claro que não é só sorte. Tem a determinação, sim. Foi importante porque desde cedo, né, eu sempre gostei do ambiente escolar, porque eu tenho 4 irmãos, na verdade, eu tenho 3 irmãos maternos e uma irmã paterna, né? Mas eu não tive contato com essa irmã. Eu tenho esses 3 irmãos mais velhos, mas eles são bem mais velhos. Então eu cresci sozinha, né? Eu fui criada pela minha mãe, então eu não tinha outros irmãos. Então a escola era o espaço onde eu podia socializar, né? A escola onde eu tinha os meus amigos, onde eu podia brincar, onde eu podia conversar. Então eu sempre gostei muito de estar na escola. Meio nerd isso, né, Paty? Meio nerd. Mas eu sempre gostei muito de estar na escola, não só por gostar de estudar, mas também porque era um momento onde eu encontrava os meus amigos e eu podia brincar e eu podia conversar. Então, isso também eu considero que foi importante, porque é um espaço que eu gostava de estar e aprender sempre foi uma coisa que, para mim, era algo que me instigava, né? Eu gostava porque eu também podia, de alguma maneira, exercitar a minha criatividade, principalmente nas aulas de literatura ou nas aulas de artes, né? Onde o aluno tem mais possibilidade de criar também, né? Além do conhecimento teórico, né? A gente podia criar. E eu sempre gostei, né? De poder exercitar a criatividade. Então, mas, sabe, eu considero que foi sorte, num certo sentido, foi determinação, num certo sentido também, mas eu acho importante destacar uma coisa. Também foi privilégio, porque muitas pessoas no nosso país, principalmente pessoas como eu, né, pessoas pretas, que em geral as pessoas pretas a gente sabe não ocupam lugares privilegiados na escala socioeconômica, geralmente são pessoas pobres, são pessoas periféricas e que não têm acesso, né? Muitas vezes à escola de qualidade, não têm acesso a bens culturais. Então, também vale a pena destacar que numa certa medida, também um privilégio eu poder ter tido as oportunidades que eu tive. Eu Sim. tive excelentes oportunidades, né? E a participação da sua mãe nesse sentido também foi importante, né? Sim, a participação da minha mãe foi fundamental. Minha mãe, apesar de. Acho que já que eu mencionei o fator socioeconômico, acho que vale a pena também eu falar um pouquinho da minha história nesse sentido. Quando eu nasci, a minha mãe abriu mão de trabalhar para poder cuidar de mim. Então, nós recebemos bastante ajuda da família,
né, dos irmãos da minha mãe, dos meus irmãos, que, como eu disse, são bem mais velhos do que eu, então já trabalhavam. Então não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para mim, não foi fácil para a família como um todo, mas a minha mãe fez muitos sacrifícios, digamos assim, para poder investir, né, na minha escolarização, no meu desenvolvimento. Então eu devo muito a ela, com certeza. Que gostoso esse reconhecimento, né, Mara? É importante a gente reconhecer todas as pessoas que foram importantes na nossa vida, na nossa formação, né? Às vezes é uma mãe, um pai, às vezes é um amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio nessa escola técnica em São Bernardo, e eu acho importante destacar isso. Eu comecei a contar um pouco da minha história desde aí, porque eu considero que esse período da minha adolescência teve um papel assim fundamental para o restante da minha história, para as escolhas que eu fiz depois, né? Então, o ensino médio foi um momento decisivo da minha trajetória. Então, eu tive a oportunidade de estudar nessa escola. Essa escola fazia com que a gente tivesse que ter disciplina e tivesse que ter maturidade, porque nem todo mundo tinha. Então, é claro que tinha conhecidos meus que acabavam não entrando nas aulas, né? Não acompanhando, às vezes perdiam o ano, enfim. Mas nesse sentido também foi bem positiva a minha experiência, porque tanto eu quanto os meus colegas, os meus amigos mais próximos, a gente tinha esse cuidado de não extrapolar. Então a gente, todos nós hoje, isso é também uma história bem sucedida, porque nem sempre é assim, mas todos nós, a minha turma do ensino médio, conquistou aquilo que cada um conquistou aquilo que gostaria, que projetou para suas vidas. Então, eu tenho contato com eles até hoje e está todo mundo muito bem, né, dentro da história que foi escrevendo. E acho que isso faz parte da formação que nós tivemos lá atrás. Então, nessa escola, além disso, existia um grande incentivo para que a gente exercitasse a nossa criatividade. Como eu falei, eu acho que é papel da escola isso também. Então, a gente tinha todo ano uma semana onde os alunos podiam desenvolver projetos científicos ou culturais de uma maneira independente, porque isso era uma atividade extracurricular, não tinha relação com as disciplinas, e a gente podia desenvolver esses projetos, e esses projetos eram apresentados como se fosse uma feira cultural, né, uma feira de ciências. E aí era muito legal, porque a minha turma toda fazia esse projeto coletivamente. Então, eram 40 pessoas trabalhando no mesmo projeto, e não tinha nenhuma obrigatoriedade de ser assim. Poderia, dentro de uma mesma turma, existir vários projetos, mas a gente fazia todos juntos, e aí a gente criou um sarau, e todo ano a gente desenvolvia um projeto para esse sarau, e esse sarau incluía uma peça de teatro com música e com poesia. Então aí a gente desenvolvia o roteiro, o enredo da história, a gente fazia toda a produção da sala, e aí tinha cada um de nós fazia um curso técnico diferente, né? No segundo período, no período da tarde, então cada um usava seus talentos também descobertos no técnico para poder ajudar nesse projeto. Então, tinha os meninos que faziam elétrica, então eles mexiam na iluminação da sala, faziam uma iluminação diferente. Tinha um pessoal que tinha talento com música, sabia tocar, ou fazia canto, então aí esse pessoal ficava na parte do coral. E eu sempre gostei de escrever. Desde muito pequena eu gostava de escrever. Então, eu fazia os roteiros das peças. Eu era roteirista, e aí é por isso que eu disse, né? No ensino médio fica mais claro quais são as nossas afinidades.
Então, eu aproveitava bastante as aulas de literatura e isso também me dava instrumentos para fazer os roteiros das peças. Isso tudo para dizer para o pessoal que eu sempre tive essa afinidade com artes, né? Então, quando eu fui fazer a minha escolha para o curso superior, eu tinha duas opções, né? A primeira era psicologia de fato e a segunda era letras, pela minha afinidade com a literatura e com a escrita, né? E também porque eu tive uma professora nesse mesmo período do ensino médio que me inspirou bastante. Era uma professora de língua e literatura que também era psicóloga. Então, ela trazia para as nossas aulas, primeiro que as aulas dela tinham uma dinâmica diferente. Nós sentávamos em círculo, ninguém sentava fileirinha, e a gente fazia debates sobre os livros que a gente lia ou para o vestibular, ou os livros mesmo do currículo do terceiro ano. Ela nos deu aula no segundo e no terceiro ano, ou foi no primeiro e no terceiro, agora eu fiquei em dúvida. Mas a gente teve aula com essa mesma professora em 2 anos diferentes do ensino médio. Então a gente fazia as leituras que a gente precisava fazer, mas a gente também debatia, a gente fazia reflexões sobre essas leituras. Então essa professora, por admirá-la muito, eu considero que ela foi uma influência também para as minhas escolhas profissionais, né? Que para minha escolha de carreira e tudo mais. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha essas duas opções: a psicologia, em primeiro lugar, e depois letras, por gostar de escrita, por gostar de gramática. A estranha que gosta de gramática. Isso E eu nunca ouvi falar, gente que gosta de gramática. eu gostava de gramática, eu gostava de literatura, mas não era só de literatura, eu gostava de gramática também, de mexer com texto, tudo isso. Até hoje eu gosto, na verdade. E aí, só que aí tinha uma questão, Paty, e, né, falando para todo mundo. Eu tinha, assim, muita clareza de que eu não teria condições de fazer uma faculdade paga, né? Por mais que eu fosse trabalhar, não ia dar conta, não ia conseguir pagar, porque minha família não ia poder me ajudar, assim, complementar o que faltasse e tudo mais. Então, eu tive que buscar alternativas. Ou eu teria que ir para a universidade pública, ou eu teria que conseguir uma bolsa de estudos numa universidade privada. E aí eu quero ressaltar a importância das políticas afirmativas na minha vida, né? Eu descobri o ProUni, que foi, se não me engano, ele foi implementado no ano anterior ao ano que eu ingressaria na faculdade. Eu também tive esse privilégio de iniciar os meus estudos na idade que é esperada, então eu ingressei no ensino superior, ainda não tinha completado 18 anos, então, mas graças às políticas afirmativas, graças ao ProUni, então eu fui bolsista integral pelo ProUni, né? Então eu descobri que eu tinha esses dois caminhos, né? Ou a universidade pública ou uma bolsa pelo ProUni. Aí, qual que foi a minha segunda questão? É claro que quando a gente pensa na universidade pública, chega que os olhos brilham, né? Os olhinhos brilham. Então, e também porque na escola onde eu me formei, no ensino médio, existia um grande incentivo para que nós buscássemos mesmo uma universidade pública, né? Os professores falavam muito sobre isso com a gente. Os meus amigos se prepararam, muitos dos meus amigos se prepararam bastante para ingressar em universidades públicas, né? E eu tive também esse desejo, né, de estudar numa universidade pública, mas quando eu descobri que a psicologia de fato era a minha primeira opção e eu fui sondar, eu soube que a USP tinha o curso de psicologia, só que o curso era oferecido em período integral. Então, isso não me possibilitaria trabalhar enquanto estudava. Então, eu já descartei essa opção. Também um pouco por falta de informação, porque mais tarde eu descobri que existem outras políticas de incentivo para estudantes pobres permanecerem
nas universidades públicas, né? Bolsa de permanência, acho que é algo assim que eles chamam. Existe uma ajuda de custo até para moradia, né? Caso o estudante tenha que morar no campus, existem ajudas de custo para alimentação, para uma série de coisas. Mas na época eu não sabia disso. Então, quando eu soube que o curso era em período integral, eu acabei abandonando essa ideia de estudar na USP. Então, eu falei, USP não vai dar para mim, o que me sobra então é tentar de fato ingressar numa universidade privada com bolsa. E aí eu fiz o Enem. Eu não me preparei, eu confesso que eu não me preparei, eu não tive, não fiz cursinho pré-vestibular, não fiz nada disso. Eu estudei o necessário, né? Eu estudei o conteúdo do terceiro ano, não me organizei para estudar a mais. Mas deu certo, mesmo assim. Acabou Que bom, dando porque você certo. já era uma aluna aplicada, né, Mara? Então você não estudou a mais, mas você nunca deixou de estudar, né? Você construiu o teu conhecimento, né? Sim, sim. Acabou dando certo. Eu fiz, se eu não me engano, foi o último ano que o Enem não era como é hoje, né? Que são 2 dias de prova. Hoje são 2 dias de prova. Num dia cai humanidades e no outro exatas, algo assim, né? E tem a redação, e acho que são 100 questões hoje, se não me engano, é isso, né? Na Não minha sei. Eu não tenho experiência nenhuma com o Enem. Então, na minha época, eu acho que foi o último ano, meu Enem foi feito em 2007. Foi o último ano que o Enem ele ainda era uma prova de um dia só, com 50 questões, e a redação. Então, é claro que eu não estou aqui deslegitimando a minha trajetória, mas hoje, né, no formato que a prova tem hoje, talvez eu tivesse que ter me preparado melhor. Mas deu certo, né? Eu consegui uma média adequada para tentar uma universidade privada com bolsa, e eu comecei a pesquisar, né? Porque a gente fazia o cadastro, a gente conseguia ver como estava a nota de corte em cada instituição. Então, eu tinha uma noção da instituição que eu teria mais chance de conseguir a vaga e aquela que eu deveria nem tentar, porque a nota de corte estava acima. Então, eu dei uma pesquisada também, porque eu queria estudar numa instituição que me oferecesse uma boa formação, né? Então, eu dei uma pesquisada também. Como eu sou do ABC, minha primeira opção seria a Universidade Metodista, né, que fica em São Bernardo, mas aí a nota de corte, aliás, estava acima da minha média. Então, comecei a olhar as universidades em São Paulo, olhei algumas e eu descobri a Universidade de São Marcos, que é onde eu comecei o meu curso. E vi que era uma universidade bastante antiga, que o curso de psicologia foi um dos primeiros do país, que estava ao lado de grandes outros cursos como o da USP, como o da PUC. E aí eu pensei, acho que aqui eu vou ter a formação que eu gostaria de ter, e fui para lá, né? Utilizei sim, porque eu achei que é direito, e tudo que é direito a gente deve usufruir, então eu utilizei também a cota, né, para estudantes negros. Embora eu tivesse passado mesmo sem a cota, eu achei que eu deveria utilizar desse direito. E aí comecei meu curso, a universidade não deixou a desejar de forma nenhuma na parte acadêmica. Eu considero que a minha formação foi feita na Universidade de São Marcos, embora eu não tenha concluído lá, embora o meu diploma não seja de lá, a minha formação se deu lá. Eu tive a oportunidade de ter aula com excelentes professores, né, professores incríveis que me inspiraram muito, e que também o que eu sou hoje também é um pouco reflexo desses professores incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e de ser aluna. Então, fiz amigos também, não me arrependo de forma nenhuma de ter começado meu curso lá, eu só lamento
o que aconteceu com a universidade depois. Então, para quem não sabe, a Universidade de São Marcos fechou, infelizmente, porque existia uma crise administrativa, já era bastante antiga, várias intervenções já tinham sido feitas, até que não teve mais jeito, o MEC precisou intervir e precisou, de fato, determinar o encerramento das atividades. E aí nós, alunos, tivemos a oportunidade de concluir o curso lá, ou então buscarmos uma outra instituição. O MEC enviou um ofício para as instituições da capital e região metropolitana para que acolhessem os alunos da Universidade de São Marcos, aqueles que não quisessem continuar. Então, eu e uma comissão de alunos fomos bater de porta em porta nas faculdades para conversar sobre isso, ver como ficaria o currículo. Nós teríamos que fazer uma série de adaptações curriculares e tudo mais. Então, a gente foi em algumas instituições que nós selecionamos e conversamos com os coordenadores e tentamos ver as possibilidades. E, enfim, o que aconteceu na realidade foi o seguinte: parte dos meus colegas preferiram continuar na São Marcos e concluir o seu curso lá. Parte foi para outros lugares, a gente meio que se dividiu, né? Uma parte foi para uma instituição X, outra foi para Y, né? E tudo isso, só para vocês entenderem, né, a gravidade da coisa, eu estava no 9º semestre quando isso aconteceu. Então, eu estava na reta final do curso, né? Então, foi bem desgastante, foi bem difícil. É como se você, um belo dia, descobrisse que a sua casa pegou fogo e que você perdeu tudo, né? Porque a gente tinha um vínculo afetivo com a instituição, com os professores, com o currículo, né? E esse fechamento foi repentino para vocês? Vocês sabiam que estava correndo esse risco? Ou foi novidade, assim, tipo, vai fechar? É uma ótima pergunta. Nós sabíamos da crise, nós sabíamos do problema, mas ninguém imaginou que chegasse nesse ponto. É meio que a gente está vivendo com coronavírus, digamos assim. A gente sabe que coronavírus, lá desde o início de janeiro, a gente sabe que tinha um vírus novo, não sei o quê, mas ninguém nunca imaginava que ia atingir as mundiais que atingiu. Foi mais ou menos a mesma coisa. A gente sabia que existia um problema, né, e que esse problema estava se estendendo, mas a gente nunca imaginou, pelo menos eu como aluna, e eu acho que os meus colegas também não, imaginamos que chegaria nesse ponto. Não imaginamos. Então a gente foi pego. Apesar da gente já ter alguns sinais, nós fomos pegos de surpresa, assim, nós não nos preparamos para isso. Eu acho que no 9º semestre a gente nunca está preparado para nada, né, nesse sentido. A gente já está ali preocupado com a conclusão do curso, né? Chega uma bomba desse tamanho. Sim, e eu estava muito tranquila, porque eu já estava muito ambientada. A gente passa mais tempo, né? Se formos avaliar, a gente passa mais tempo no trabalho e na faculdade do que em casa, né? Quando nós somos estudantes. Eu sempre fui a estudante trabalhadora, então eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então eu quase não ficava em casa. E a universidade, para mim, era uma segunda casa. Por isso que eu até fiz essa analogia da casa pegando fogo. Que eu trabalhava, inicialmente eu trabalhava com o meu irmão, que tinha uma microempresa, então no final do ensino médio fui trabalhar com ele e até acho que o 2º ano da faculdade, se não me engano, 3º, eu continuei trabalhando com ele. Então, eu saía do trabalho e ia para a faculdade. Quando tinha prova, eu saía até um pouquinho mais cedo do trabalho e ia para a faculdade, ficava estudando na faculdade, às vezes estudava em grupo com os meus colegas, então a gente passava bastante tempo na faculdade. Então, eu considerava que era minha segunda casa mesmo, né? Construir vínculos, né? Uma rede de relacionamentos que, inclusive, até hoje eu cultivo. Muitas oportunidades que eu tive depois de formada também foram em decorrência principalmente dos professores. Então, fica a dica, pessoal. Quanto melhor vocês trabalharem os vínculos com os colegas e com os professores,
tanto melhor vai ser para o futuro de vocês. Então, os meus professores, além de serem grandes inspirações para mim, eles também foram facilitadores das oportunidades que eu tive depois de formada. Então, isso é muito importante. Acho que é importante eu ressaltar isso para vocês. Esse é um dos objetivos do vídeo, né, Mara? Passar as dicas para os alunos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, aí eu fui bater na porta das faculdades junto com uma comissão de alunos, e aí eu fiz a minha transferência para a Universidade Metodista, que foi onde eu concluí o meu curso. Alguns colegas ficaram na São Marcos, mas eu não tive condições subjetivas, emocionais de ficar lá, porque realmente o clima estava insustentável para mim. Então, todas as aulas a gente não tinha aula, a gente falava sobre isso, sobre o que estava acontecendo. E não é uma queixa, porque eu acho que é o que tinha que ser feito mesmo no momento. Mas eu fiquei muito preocupada como eu conseguiria me formar, né? E os professores já estavam dando aula sem receber, estavam dando aula em consideração aos alunos, então ficou muito difícil para eu continuar lá, então eu preferi me transferir, alguns colegas ficaram, outros foram para outras instituições, mas a que ofereceu as melhores possibilidades para mim foi de fato a Metodista, e olha que curioso, olha só a ironia, como dizem, né? A ironia do destino. A Metodista, que era a minha primeira opção e que eu não tive nota suficiente para ingressar, foi onde eu me formei. É isso que eu estava pensando agora. Eu vou ter que pegar ela no colo, porque ela não está me dando um tempo, mas Ai, ela que está desde o gracinha. começo aqui. Ela é bem-vinda, que gracinha. Que fofo. E aí foi isso. E aí eu fui para lá, isso atrasou 6 meses a minha formatura, mas eu considero que também as adaptações que eu fiz complementaram minha formação. A formação que eu tive na São Marcos foi uma formação bastante voltada para as bases filosóficas, sociológicas da psicologia, para a psicologia clínica, para a psicanálise, e as bases biológicas do comportamento foram, digamos que, complementadas quando eu fui para a Metodista, né? Então, eu fiz a disciplinas de anatomia, neuroanatomia, que embora eu já tivesse feito uma parte na São Marcos, eu fiz novamente na Metodista, eu considero que complementou a minha formação, enriqueceu um pouco mais a minha formação. Então, eu acho que as coisas aconteceram como deveriam acontecer, né? Mas, e aí foi isso. Aí, para falar um pouquinho da pós, né, que está dentro aqui dos nossos objetivos hoje, falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, a minha formação enquanto professora universitária, né? Lembram que eu falei da minha afinidade com artes, né? Do meu interesse por artes? Isso me acompanhou, né? Isso eu nunca abri mão disso, nunca deixei de me interessar por isso. Tanto que eu fiquei, né, entre psicologia e letras para poder ter contato com a literatura, porque literatura era uma paixão, e continuou sendo mesmo depois que eu ingressei no curso de psicologia. Mas eu tive a oportunidade de ter aula com um professor Renato Tardivo, lá da USP, que era psicólogo, mas desenvolvia uma pesquisa na época de mestrado numa área que eu até então não conhecia, que era a psicologia da arte, né? Então eu tive contato, né, com essa área graças ao professor Renato Tardivo. Eu pude conhecer um pouco da pesquisa dele. Ele fazia uma interlocução entre a obra Lavoura Arcaica do escritor Raduan Nassar e a produção cinematográfica que foi inspirada nessa obra, né? O filme Lavoura Arcaica. Então ele fazia uma... Onde você conheceu esse professor? Como que você entrou em contato com essa disciplina? Ele foi meu professor na faculdade, na São Marcos. Ele foi meu professor. As disciplinas que ele lecionou para a gente foram voltadas à psicologia social. Então, eu não vou lembrar agora exatamente o nome das disciplinas, mas
sempre com alguma relação com a psicologia social, né? Eu lembro que a gente estudou representações sociais com ele também, né? Ideologia, todos esses conceitos da psicologia social eu vi com ele, e aí eu pude conhecer o trabalho dele. E aí descobri que ele fazia pesquisas na área de psicologia da arte, né? No laboratório lá no Departamento de Psicologia Social da USP, há um laboratório de psicologia da arte. Mas eu jamais saberia disso se eu não tivesse tido aula com este professor. Por isso que eu digo que a minha trajetória pós-formação foi facilitada pela interlocução com alguns professores. Então, primeiro, né, acho que o primeiro grande contato foi com o professor Renato Tardivo mesmo, ter conhecido o trabalho dele, admirá-lo, fez com que eu pudesse ver uma possibilidade de fazer dialogar duas grandes paixões, que era a psicologia e as artes. Então, também foi nesse momento que eu descobri que queria ser professora. Que momento que foi esse? Início da faculdade. Então, lá para o segundo semestre do curso de psicologia é que eu fui percebendo que eu gostaria de ser professora. Até então, nunca tinha pensado. Muito pelo contrário, eu tinha até uma certa resistência com essa ideia. Mas acho que é por conta do fato de que a profissão, né, não é tão valorizada no nosso país quanto deveria, né, a carreira de professor, né, esse ofício. Mas aí, quando eu ingressei na faculdade, conheci os professores e fui me identificando com eles, eu descobri que era isso que eu queria. E aí, quando eu conheci o trabalho do professor Renato, eu pensei, poxa, então eu consigo estar na psicologia e mesmo estando na psicologia, eu posso fazer um diálogo com a literatura. Então, eu vou conseguir fazer dialogar duas coisas que eu gosto, né? E aí foi que eu decidi. Então, eu quero fazer mestrado para que eu possa ser professora e eu quero pesquisar psicologia e literatura. Foi aí que eu decidi. Mas aí é aquela questão, né, Paty, que eu estou falando aqui com vocês desde o início. Para mim sempre foi um grande desafio o fato de que eu precisava estudar e também trabalhar. Eu não podia me dar o luxo de apenas estudar. E eu já sabia o que eu queria pesquisar e onde, né? Que eu queria fazer pesquisa em psicologia da arte lá no Instituto de Psicologia da USP. E aí, quando eu pensei USP, veio de novo aquela sensação de que não é para mim, não está ao meu alcance, não é um espaço que eu vou conseguir acessar. Mas eu também não deixava de acreditar, né? Eu achava que não, eu achava que ia ser muito difícil, mas ainda tinha aquela esperançazinha de que não, pode ser que eu consiga sim. E aí terminei a faculdade, sempre mantive contato com o professor Renato, mesmo depois que eu fui para outra instituição. Ele esteve na minha banca de TCC, comentando o meu TCC. Meu TCC foi uma reflexão a respeito do conto da Clarice Lispector, O Ovo e a Galinha. Não sei se vocês conhecem. É um conto da Clarice. Eu fiz algumas reflexões sobre esse conto, utilizando alguns autores da recepção, da estética da recepção, que é uma abordagem em teoria literária, crítica literária, e fazendo alguns diálogos com a psicologia da arte. E aí o professor... Muito interessante, Mara. Se você quiser disponibilizar, eu estou com um Google Drive do canal que eu estou colocando algumas planilhas modelo. Então, se você quiser compartilhar com os alunos, a gente pode colocar lá, e quem tiver interesse pode ler. Com certeza. O meu TCC, eu poderia ter trabalhado nele no sentido de publicá-lo, né, publicar parte desse trabalho numa revista, mas acabou que não rolou, né, por conta dos caminhos que a vida vai percorrendo. Eu acabei não publicando o meu TCC, mas foi um momento muito importante na minha vida. Então, o professor Renato esteve na minha banca,
Fui orientada pela professora Alacir Cruzes, que é uma querida, não era da área, não conhecia a psicologia da arte, mas ela deu todo o suporte metodológico, né? E sempre o suporte emocional também. E aí eu consegui fazer essa apresentação, fui bastante elogiada, eu fiquei muito contente, né? E aí foi quando o professor Renato disse que eu teria condições de pleitear uma vaga de mestrado na USP. Legal. E aí, quando ele disse, eu falei, era o que eu precisava ouvir para acreditar um pouco mais, sabe? E se você quiser falar um pouquinho sobre como é esse processo de se candidatar ao mestrado, é uma coisa que eu tenho interesse também, eu sei que muitos colegas têm. Com certeza, posso falar sim. Bom, existem várias formas, na verdade, existem várias formas, mas é muito importante que você conheça o espaço e conheça as pessoas de alguma maneira. Então, quando a gente pretende fazer uma pós-graduação stricto sensu e que a gente não é egresso de universidade pública e a gente pretende acessar a universidade pública, é importante que a gente possa se inserir de alguma maneira, né? Eu também não sabia qual era o caminho, eu não sabia o que eu teria que fazer. Também nesse sentido, o professor Renato Tardivo me ajudou bastante a entender quais eram os passos. E o que eu fiz, eu vou dizer o que eu fiz, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei. Nessa época que eu tomei essa decisão, eu continuava trabalhando. Então, eu me formei, passei cerca de 2 anos formada, sem fazer. Na verdade, eu fiz um aprimoramento, mas eu não fiz nenhuma especialização. Comecei uma especialização em gestão de pessoas, mas não concluí. Então, eu me formei depois de 2 anos de formada, eu decidi que era o momento mesmo de pleitear o mestrado. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a acompanhar as aulas de um professor que eu gostaria que fosse o meu orientador, né? Então, primeiro eu conheci o laboratório lá atrás, né? Graças ao professor Renato. Depois de conhecer o laboratório, eu conheci os pesquisadores do laboratório, né? Eu tive acesso um pouco à história do laboratório, desde a fundação. E naquele momento, era um momento de transição, né? O coordenador do laboratório, o primeiro, que também foi o fundador, ele já estava se desvinculando, e o professor que estava assumindo a coordenação do laboratório é o professor que foi o meu orientador de mestrado, o professor Arley Andriolo. Então, eu o conheci, né, soube do trabalho dele, soube que ele estava coordenando o laboratório, e eu busquei acompanhar uma disciplina que ele ministrava na pós-graduação, e acompanhei essa disciplina como aluna ouvinte. Eu acabei não conseguindo participar do processo de aluno especial, porque você tem essa possibilidade, não sendo matriculado na pós-graduação, você consegue, caso você tenha interesse, se matricular como aluno especial. E aí você acompanha a turma, você desenvolve as atividades como qualquer outro aluno. E você pode usar isso no futuro caso você ingresse, porque aí você faz um aproveitamento dessa disciplina que você já cursou. Eu não consegui fazer minha inscrição de aluna especial, então eu participei como ouvinte, sem nenhum tipo de vínculo com a instituição. Eu conversei com o professor, me apresentei, conversei com o professor, me apresentei, e perguntei se eu poderia, né, se ele me autorizava a participar como aluna ouvinte, e aí acompanhei o semestre todo. Arranjei um problema no trabalho, porque as aulas dele eram de quarta-feira, 9 horas da manhã. E eu trabalhava das 8 às 14. Teve um período que eu trabalhei das 9 às 15 e um período que eu trabalhei das 8 às 14. Então, tentei alguns arranjos no trabalho, até porque a gente tinha 2 turnos, né?
tinha um pessoal que trabalhava de manhã, um pessoal que trabalhava à tarde. Tentei fazer uma troca, tentei fazer algumas negociações, mas não foi possível, infelizmente. E aí me disseram o seguinte: olha, você quer fazer isso? Você faz, mas você vai ficar com falta aqui no trabalho. Arque com essas faltas. Eu falei, tá bom, eu tenho que ir atrás do meu sonho e daquilo que eu Não dava projetei. para flexibilizar o horário do trabalho naquele dia, fazer uma outra escala? Então, não deu, assim, daria, a possibilidade existiria, assim, existia possibilidades, mas eu não consegui chegar a um acordo com a instituição. Eu trabalhava no terceiro setor, numa ONG, né? Mas não deu, não rolou o acordo. Tinha possibilidade de troca, tinha sim várias possibilidades, mas a verdade é que não quiseram muito, sabe? Então eu tive que bancar, né? Então, às quartas-feiras eu não ia trabalhar, eu ia para aula, e aí não acabou aí, né? Eu acompanhei o semestre como aluno ouvinte na pós-graduação, com o meu futuro orientador, e aí eu fui fazer o processo seletivo propriamente dito, né? E que acho que é isso que vocês também querem saber, como é que funciona o processo seletivo. Bom, um belo dia eu conversei em particular com o professor, esse que seria meu futuro orientador, e disse: olha, eu tenho interesse no mestrado. Eu tenho interesse no mestrado. Ele disse: faz o processo seletivo. Se você passar, a gente conversa. E aí eu fui fazer o processo seletivo, e o processo seletivo do Instituto de Psicologia, mais propriamente da psicologia social, você precisa ter um projeto de pesquisa, né? Então, quando você faz sua inscrição, você já tem que ter esse projeto pronto. Nem sempre é assim, nem toda instituição é assim, né? Então, muitos calouros de mestrado, eles não precisam necessariamente já ter um projeto de antemão. Eles primeiro fazem um processo seletivo a partir de outros critérios e depois eles desenvolvem um projeto. Mas lá no PST, né, que é como a gente chama o Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, você já tem que ter um projeto, pelo menos um projeto inicial, que depois pode mudar, mas você já tem que ter um projeto e você, quando faz sua inscrição, você já tem ele, você tem que apresentar o seu currículo Lattes e o seu histórico escolar, né, essas coisas. E aí você depois participa de um teste de proficiência de idiomas, que no caso do mestrado era o inglês. Uma pergunta, Amara. Quando você fala que tem que apresentar o currículo, então as notas que a gente tira nos semestres, elas são consideradas nesse momento para aplicar o mestrado? Sim. Isso é uma coisa que a gente, né? Sim. Por isso que é importante a gente cuidar com carinho da nossa formação, né? Então, as notas que você tira, né, ao longo dos semestres do curso de psicologia, se futuramente você for pleitear uma vaga na pós-graduação, o seu histórico escolar vai ser considerado, vai ser avaliado. Então, se você tiver E horas boas. complementares também, esse tipo de coisa, voluntariado entra nessa análise? Sim, entrar na análise curricular, porque você apresenta tanto o seu histórico escolar, que é onde vão estar registradas as suas notas nas disciplinas, quanto você também apresenta o seu currículo Lattes. No currículo Lattes está a sua vida acadêmica inteirinha e profissional também. Então, você vai colocar todos os cursos que você fez, extensões, eventos que você participou, congresso, simpósio, seminário. Se você faz trabalho voluntário, também vai estar no seu Lattes, tudo que você fez na sua vida. A gente até brinca, né? Vou ali tomar um café, como que a gente coloca isso no Lattes? Tudo a gente tem que colocar no Lattes, né, em termos de participação em evento, curso, publicação, esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, brincadeira, mas tudo aquilo que a gente vai produzindo na nossa vida acadêmica e profissional vai para o Lattes.
Então, é claro, se você faz algum projeto voluntário, isso está no seu Lattes, isso será considerado com certeza. E, fora isso, o seu rendimento nas disciplinas no curso de psicologia. Então, é claro que quanto melhores as suas notas, melhor é o seu currículo, né? Isso vai ser avaliado. Então, é isso que contempla a inscrição: o projeto de pesquisa, o histórico escolar e o currículo Lattes. Depois disso, você entrega já na inscrição, se você tiver um certificado de proficiência de idiomas, você pode já entregar na instituição. Aquele TOEFL, né? O pessoal que fez curso de inglês talvez conheça essa certificação. Se você tiver um Tem que TOEFL, ser por exemplo, recente ou pode ser antigo? Uma vez se que eu você não me engano, se eu teve. não me engano, ele tem que ter sido feito nos últimos 2 anos. Ele tem validade de 2 anos. Se você não tiver esse TOEFL, e tem alguns outros lá que eles permitem também, você faz uma prova, que é o que vai te certificar. Como eu não tinha esse TOEFL, eu fiz a prova, que aí é vinculada ao processo seletivo. Eu fiz uma prova na cultura inglesa, e aí era uma prova que tinha questões de múltipla escolha, era uma prova mais de interpretação de texto, tinha, claro, alguma coisa de gramática também. E aí, É só o inglês, Mara, que é cobrado nesse momento? O para o espanhol não, mestrado, sim. Para o só o inglês. mestrado, pelo menos no Instituto de Psicologia da USP, é só o inglês para o mestrado. Mas para o doutorado, você tem que apresentar um segundo idioma. Então, para o doutorado, você já vai ter o inglês, porque eles consideram que você já foi aprovado lá no mestrado, então o inglês já está ok. Aí você tem que fazer uma nova prova com uma segunda língua. Se eu não me engano, as aceitas no programa são espanhol, francês. Não vou saber todas, gente, desculpa. Mas eu acho que, em geral, as que eu sei são espanhol, francês, acho que italiano, para você poder ingressar no doutorado. Bom, aí eu fiz a prova de inglês, depois eu fiz uma prova escrita de psicologia social, né, os conteúdos da psicologia social, que era o programa que eu estava buscando, e depois eu fiz a entrevista. A pior parte é a entrevista. Porque aí eu entrei numa sala com 6 professores, doutores e, gente... 6 de uma vez. Alguns livre docentes, assim, então é muita responsabilidade, é muita ansiedade que dá. Eu achei que eu seria entrevistada por 2 professores, aí quando eu entrei na sala tinham 6 professores. Falei, gente, mas isso aqui é muita covardia. 6 professores, doutores, super gabaritados lá do Instituto, e eu, uma mera, né, candidata ao mestrado, assim, sem ainda uma vida acadêmica, né, muito principiante, né, então eu fiquei bem... Mas alguém tinha te preparado para isso? Alguém tinha falado para você como ia acontecer ou foi tudo surpresa? Eu sabia que a etapa final do processo seletivo era entrevista, mas eu não sabia que ia ser com tantos professores. Eu achei que ia chegar lá e ia ter 1, 2 professores para conversar comigo, mas quando eu cheguei era uma mesa cheia de professor e professoras, né? E eu assim na ponta, e eles me questionando, eles fazem algumas perguntas sobre como que você pretende permanecer, como é que você vai, também questões de ordem até financeira, né? Porque infelizmente a gente não tem financiamento para pesquisa para todos no nosso país, né? Então, alguns estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado, eles fazem suas pesquisas com esse financiamento, com bolsas, né? De incentivo à pesquisa. E outros não, outros fazem por conta, dão a cara a tapa mesmo, né? Eu tentei bolsa 5 vezes e infelizmente não rolou, então eu fiz o meu mestrado dando a cara a tapa. E aí, nesse momento, foi o único momento que eu tive que fazer uma escolha.
tive que fazer uma escolha entre estudar e trabalhar. E é por isso que é bem triste dizer isso. Mas, de fato, a formação, quanto mais elevada, é mais difícil que as pessoas tenham acesso, porque em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, quando eu fui aprovada no mestrado, até então eu estava com meu emprego faltando as quartas-feiras e dando conta disso. Eu já sabia que eu poderia ser demitida a qualquer momento, porque você imagina, né? Toda quarta-feira você falta ao seu trabalho. Eu sabia que a qualquer momento eu poderia ser demitida quando eu fiz essa escolha. Mas não me demitiram. O mais interessante é que não me demitiram, continuei. Só que quando eu fui aprovada e eu comuniquei a minha aprovação, ainda não me demitiram, eu continuei. Só que eu tive que fazer uma escolha, porque aí eu tinha que fazer as disciplinas da pós, né? E as disciplinas eram oferecidas de manhã ou à tarde. Não tinha disciplina à noite. Não tinha disciplina à noite. E aí eu, na época, eu conversei com meu companheiro e eu disse, olha, talvez eu tenha que sair do trabalho. Será que você me ajuda? Conversei com ele, eu falei, não, mas eu dou meu jeito, depois de um tempo eu vou para a clínica, né, faço alguma coisa, mas a gente dá conta. Ele falou, então tá bom. E ele me deu esse apoio, senão teria sido bem difícil. E eu tive que sair do emprego. Eles não me demitiram, mas eu fiquei muito torcendo para eles me demitirem, porque eu não ia conseguir. E aí um dia me chamaram para conversar e aí era isso. Mas eu já tinha passado, eu já estava matriculada, só que eu estava muito preocupada, porque eu não sabia como eu ia conseguir fazer as disciplinas trabalhando. Aí eu tive que sair do emprego e tive esse apoio, mas aí depois eu fui para os atendimentos clínicos. Eu trabalhei muito em... Minha pergunta é, nessa ONG você fazia o quê? Atendimento, Mara? Não, eu era instrutora de ensino profissionalizante. Eu dava aula para jovem aprendiz. Foi o meu primeiro contato com a docência. É legal. Foi meu primeiro contato com a docência. Eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive. Foram anos da minha vida, assim, que eu lembro com muito carinho. Eu amava. Foi bem difícil fazer essa escolha, porque eu amava muito meu trabalho e eu amava muito trabalhar com adolescente. Porque eu acho que eu sempre fui adolescente, eu nunca saí da adolescência, eu sou adolescente até hoje. Então, eu me senti em casa. Eu me senti em casa trabalhando com eles. É muito interessante trabalhar com formação de adultos. É muito gratificante também, Patrícia. Mas é diferente de trabalhar com adolescente. Com adolescente tem uma coisa a mais, você tem uma sensação de que, não que você não esteja contribuindo com o adulto, claro que você está contribuindo, mas o adolescente parece que você está realmente dando elementos para a formação humana até, né? A formação de caráter, a formação como pessoas, e era muito gostoso trabalhar com eles. Muito, muito bom. E foi meu primeiro contato com a sala de aula. Então foi muito importante, porque quando eu cheguei no ensino superior, eu não vim totalmente despreparada. Não vim totalmente, é a primeira vez que eu entro numa sala de aula. Era a primeira vez que eu entrava numa sala de aula com adultos. Mas não era a primeira vez que eu entrava numa sala de aula, e eu acho que isso faz a diferença. Com certeza. E eu acho que o adolescente é mais desafiador do que o adulto, né? Então, eu acho que quando você chegou para a faculdade, já estava mais tranquilo. Sim. Em geral, eu não tive muitos problemas de conflito, mas adolescente, ele não... Ele entra, se for para entrar em conflito, ele entra. O adulto, talvez ele pense duas vezes, ele vai devagar, ele não é tão... Às vezes, não é tão, né, na lata. O adolescente, não. Se ele não gostar de alguma coisa que você tenha feito, dito, ele vai falar, e ele vai falar na frente de todo mundo, e ele vai te enfrentar. Eu não tive muitos episódios assim, teve alguns sim, não foram muitos. Eu tive contato com jovens, mas também não é, a gente também tem que considerar uma coisa, Paty, eram jovens que já estavam
sendo inseridos no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho também educa, né? Então, eles já tinham contato com o gestor na empresa, com colegas de trabalho, então eram adolescentes que tinham uma certa maturidade e já uma certa postura profissional que estava sendo construída, né? Então, também tem isso, né? Então, eram jovens também bastante reflexivos, inteligentes pra caramba, maduros, apesar de alguns terem 15 anos. É porque o programa de aprendizagem, né, contempla adolescentes de 14 até 22 anos, então é uma faixa etária até que é grande, né? Desde. Muita coisa acontece na nossa vida nesses 8 anos, né? Muita transformação, né? Sem dúvida nenhuma. Então, tinha os bem novinhos e tinha já um pessoal que já era jovem adulto, né? Então, isso também era bem interessante, esse pessoal convivendo, sabe? Foi muito, muito bacana essa experiência, lembro com muito carinho e tenho amigos dessa época também até hoje, assim, de colegas de trabalho que eu trago até hoje desse lugar onde eu trabalhei. Mas em que parte que nós paramos? Acho que foi no ingresso do mestrado, não foi isso? Enfim, aí eu fico desligando o microfone porque passa avião, ela ronca, então, mas foi isso sim. Então, aí eu precisei fazer essa escolha, né? Eu tive que abrir mão do trabalho formal e fui para o trabalho liberal, né? Então, eu fui trabalhar em clínica de convênio, mas aí esse tipo de atuação é como prestador de serviço, então você não tem um vínculo empregatício e você tem mais condições de montar a sua própria agenda, de fazer seus próprios horários. Então, foi a possibilidade que eu tinha no momento, né? Apesar de eu ter esse apoio do meu companheiro na época, eu sabia que também não dava para deixar a responsabilidade toda nas costas dele, que de alguma maneira eu tinha que também contribuir com a renda da casa. Então, eu saí do emprego formal, seletista, com horário fixo de trabalho, e fui para um emprego como prestadora de serviço, que eu podia ter mais flexibilidade de horário. Eu sempre atuei na clínica, né? Acho que uma parte interessante de comentar, já que a gente está falando um pouco de trajetória e atuação profissional, eu sempre atuei na clínica, desde que eu me formei. Então, eu me formei em 2013, no finalzinho de 2013 eu já comecei a atuar. Subloquei uma sala e comecei a atender os pacientes conforme eles vinham chegando. Então, eu não tinha muitos pacientes, no começo a gente não tem mesmo, é um ou outro, tem época que você fica atendendo um único paciente por um longo período, e como eu nunca investi mesmo numa carreira clínica, a clínica nunca foi a minha fonte principal de renda, sempre foi algo que eu conciliei com outros trabalhos. Então, quando eu me formei, eu fui atender na clínica, atendi, acho que só teve um ano que eu não atendi, porque primeiro foi, de fato, no meu consultório, depois eu fiquei atendendo no aprimoramento que eu fiz em psicoterapia breve, e depois voltei para o consultório. Acho que de todos esses anos que eu tenho de formada, que a gente já está indo para o meu 7º ano de formada, vai fazer em setembro 7 anos de formação, eu nunca deixei de atender na clínica, né? E é isso. E aí, nesse período, eu atendi em clínicas de convênio, né? Prestando serviço. E eu atuei também numa instituição, num centro de tratamento para pacientes psiquiátricos e pacientes com dependência química, que aqui no ABC é um lugar bastante antigo, conceituado, que é o Bezerra de Menezes. Trabalhei lá por alguns meses também, mas também sem vínculo, também dessa forma informal. E eu passei o meu mestrado trabalhando dessa forma, e assim que terminei o mestrado, eu tive essa oportunidade na FMU, uma grande oportunidade. Então, eu defendi o meu mestrado em abril de 2019, e em
julho de 2019, eu ingressei na FMU. Então você é novinha de FMU, esse é o seu segundo semestre. Segundo semestre, isso Olha, que mesmo. legal, que gostoso. Segundo semestre de casa. E cada vez mais feliz, assim, cada vez mais feliz de ter conquistado tudo aquilo que eu almejei, né? Lá com os meus 18 anos, acho que eu quero dar aula em universidade, e hoje estou aqui, realizando um sonho. Que gostoso. E a sua tese de mestrado, qual foi? Eu estudei a experiência estética da leitura dialógica. Eu trabalhei com clubes de leitura. Não sei se todo mundo que está assistindo conhece, mas o que é um clube de leitura? São pessoas que já têm o hábito de leitura, né? Que gostam de ler literatura, mas que em algum momento sentem que é uma experiência muito solitária, sentem aquela vontade de compartilhar a experiência de leitura, de falar do livro, de trocar impressões. E essas pessoas se reúnem e formam esses clubes. Então a A gente gente se tem. apaixona pelos personagens e a gente quer falar sobre esse amor. Ou a gente quer meter o pau naquele personagem mala, né? E precisa ter um interlocutor, né? O que eu percebi durante a minha pesquisa é que as pessoas realmente é uma experiência que ela preenche tanto que ela transborda. Então você não quer guardar só para si. As pessoas que participaram, elas diziam sempre de uma necessidade de falar. E às vezes, se você fala com, sei lá, fala com seu esposo, ou fala com sua mãe, ou fala com. As pessoas às vezes não estão na vibe, né? Não, De você, de você não. contar o que Eu você li está esses lendo. dias que o nosso cérebro, porque era algo assim, não sinta vergonha de sofrer profundamente quando um personagem de um filme ou de uma série morre, porque o nosso cérebro ele não faz essa distinção da realidade e da ficção. E é a mesma Sim, coisa nos livros, né? A gente entra na história e a nossa emoção ela é muito verdadeira, ela é muito real. Então, quando a gente sofre, quando a gente ama, quando a gente odeia, e é muito real. Então, e a gente precisa trocar, né? Conversar com outras pessoas que sintam o mesmo, para elaborar tudo isso, né? exatamente, exatamente. E aí, eu até tenho uma participante da pesquisa que é minha amiga até hoje, e ela fala, às vezes eu estava no consultório médico esperando ser chamada, e aí eu estava contando, e aí eu estava lendo um livro, e eu começava a contar para alguém, só um exemplo, mas assim, para dizer que ela sentia tanta vontade de falar, às vezes, da história, que a história a interessava tanto que ela queria que as outras pessoas ouvissem, mas aí ela parava para pensar que às vezes a gente também busca um interlocutor para trocar. Então ela começou a pensar em um espaço de interlocução adequada, onde as pessoas de fato quisessem ouvir sobre aquilo e também falar sobre aquilo, né? Senão você corre o risco de falar para qualquer pessoa, né? E às vezes a pessoa não está muito afim. E aí ela descobriu, foi pesquisar na internet, descobriu que existiam esses clubes, entrou em contato com alguns e começou a participar de um. E aí é interessante porque as pessoas, quando começam a participar, muitas delas se envolvem tanto com aquela experiência que acabam participando de mais de um. Vão participar de dois, às vezes vão participar de alguns virtualmente também, porque tem os de fato que ocorrem presencialmente, né? E tem os clubes de leitura que são virtuais, e as pessoas têm um encontro utilizando algum recurso tecnológico, pelo WhatsApp, por exemplo, onde elas trocam. E aí a minha pesquisa de mestrado foi sobre esse processo social, né, da leitura dialógica, como é que ocorrem as interações mediadas pela leitura, né? E foi sobre isso que eu falei um pouco. Nossa, muito interessante, muito interessante. Eu também gosto de ler e eu compartilho desse sentimento. Às vezes você está ali lendo e não tem com quem falar sobre aquilo. Então, participei uma vez de um grupo. Calma, bebê. Participei uma vez de um grupo, mas acabou não indo muito para frente.
É, porque nós temos os nossos momentos também, né? Tem coisas que são do momento, quem sabe no futuro você volte, né? Então, esses colaboradores da minha pesquisa, porque a forma como eu penso a pesquisa é dessa perspectiva, né? De que não tem uma hierarquia. Não é porque eu estava ali na condição de pesquisadora e partindo de uma bagagem teórica para refletir a experiência, que eu estava numa posição de alguém que tinha um conhecimento maior. Não. Eu entendo que o conhecimento que gerou a pesquisa, né, os resultados da pesquisa, ele foi construído coletivamente junto com os participantes. Né? Então, a minha visão de pesquisa é essa, não a pesquisa em que um pesquisador toma como objeto de estudo seres humanos, mas uma pesquisa que é construída em parceria, em conjunto com aqueles que se dispõem a participar da nossa pesquisa, né? Então, a minha postura era sempre essa, de abertura ao fenômeno e de permitir que aquelas pessoas pudessem elas próprias, porque ninguém melhor do que elas que vivem essa experiência, para me falar dessa experiência. Minha pesquisa ela teve um cunho participativo, né? Então, um cunho etnográfico, que é esse pressuposto do pesquisador mergulhar no campo de pesquisa e interagir com os sujeitos participantes da pesquisa de um mesmo lugar. Então, eu ingressei em alguns desses clubes e me tornei uma participante, ou seja, eu fazia as leituras junto com os demais membros, eu participava dos debates junto com os demais membros, e depois eu relatei essa experiência na dissertação. Legal, gostei bastante. E aí, gente, para chegar, acho que ao final da minha fala, e aí eu vou deixar a Paty me perguntar, caso ela queira acrescentar alguma coisa, eu concluí o mestrado, né? Defendi a minha dissertação em abril. Em julho, eu fui contratada pela FMU e comecei a minha carreira, então, em agosto do ano passado. Então, eu sou uma professora ainda em formação. E para dizer os meus interesses atuais de pesquisa, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Eu continuo interessada nesse debate da estética, né, especialmente da estética literária, da experiência de leitura literária e produção também. Só que agora eu quero incluir o elemento étnico-racial, né? Acho que é algo que eu não falei ainda hoje, mas que é uma parte fundamental da minha história, é o meu processo de racialização, né? Então, quando se é miscigenado no Brasil, né? Quando se é um negro miscigenado, ou seja, quando você é birracial, existe um processo de construção e de reconhecimento dessa identidade. Tem uma autora que eu sempre menciono, que é a Neuza Santos Souza, que desenvolveu uma pesquisa no final dos anos 80, se não me engano, que ela falava que no Brasil ninguém nasce negro, torna-se negro. Mesmo as pessoas que são negras mais retintas, elas passam por um processo de construção da sua própria identidade racial, porque existiram diversas estratégias políticas para fazer com que as pessoas no Brasil não se percebessem negras, para que a nossa população se embranquecesse cada vez mais. E eu passei por esse processo, né? Sendo miscigenada, tendo sido criada pela família da minha mãe, que é branca, não foi muito fácil, nem muito rápido, nem muito simples eu me perceber enquanto mulher negra. E eu estou em processo de racialização, que eu digo. E cada vez mais eu tenho me interessado pela pesquisa e pelos estudos sobre racismo, né, sobre relações étnico-raciais, e é um debate que nesse momento está aquecido,
e que eu tenho percebido um desejo nos nossos estudantes de psicologia da FMU de cada vez mais conversar sobre isso, discutir sobre isso, dentro do curso de psicologia, dentro da sala de aula também. E por conta disso, né, pelo fato de eu ter também sido procurada por algumas alunas e alunos que têm esse tipo de interesse de pesquisa, nós estamos criando uma liga acadêmica para falar sobre relações étnico-raciais. Então, é um grupo que já está sendo formado, nós já estamos nos encontrando virtualmente, é claro, desde março, e nós já estamos nos articulando e nos organizando. Em breve, tomara, a gente vai abrir isso para toda a comunidade acadêmica, para o ingresso de novos membros. E aí, a partir disso, eu quero agora estudar, talvez, eu estou pensando, que minha próxima pesquisa, talvez uma pesquisa de doutorado, tenha alguma relação com a produção literária de autoras negras periféricas. Ótimo. Então, para vocês saberem, né, no que eu posso contribuir com vocês, que tipo de diálogo que eu posso trazer uma contribuição maior para vocês. Eu acho que falta, né, produção científica nesse sentido, e eu acho que uma vez que os alunos se vejam representados numa professora que tem esse interesse legítimo, é uma oportunidade de estar produzindo, né? E quanto mais se produz, mais se dá exemplo, mais as pessoas se veem representadas e se veem incentivadas a iniciar esse caminho também. Então, eu acho muito... Eu espero que sim. Parabéns! Desejo Obrigada. sorte. No que eu puder contribuir, estou à disposição. Gostaria muito de acompanhar essa liga. Sim, sim. Nós estamos agora em fase de institucionalização. A gente estava discutindo, se organizando, se articulando, pensando quais seriam os nossos objetivos. E agora nós estamos institucionalizando. Nós já conversamos com a coordenação e a gente vai precisar construir um estatuto, um projeto. E semestre que vem é possível que a nossa liga já esteja institucionalizada e acessível para os demais estudantes para dialogarem com a gente. Então, a gente vai ter uma frente de estudos, uma de pesquisa, uma de extensão. Então, eu acho que vai dar para a gente desenvolver um trabalho bem legal. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Legal. E quando a gente fala em iniciação científica, teria alguma relação com essa liga? Pode ter ou não, né? Como nós teremos também um grupo de estudos, né? Essa liga, como eu falei, vai contemplar estudos, pesquisa e extensão. Então, a gente vai desenvolver estudos a respeito dessa temática. Então, a gente vai ler textos de autores e autoras que discutam o racismo, né? Então, a gente tem alguns cânones desse debate, por exemplo, o Frantz Fanon, que é um psicanalista que vai falar das subjetividades dos povos colonizados, né, e das subjetividades negras, e ele fala isso lá na década de 60. A gente tem outros autores, no Brasil a gente tem a Virginia Bicudo, que é até anterior, acho que a pesquisa dela é da década de 40 ou 50, e tem esses canônicos e tem todos os todo um legado aí de autores e autoras na psicologia e em outras áreas do conhecimento também, né, na sociologia, na filosofia, na antropologia, no direito, que vão discutir essas questões. E a gente pretende ler esses conteúdos, estudar esses conteúdos, e aí uma pessoa que tiver, né, qualquer aluno que tiver interesse em fazer uma iniciação científica, poderá participar do nosso grupo de estudos, né? Mas se não tiver essa possibilidade, eu posso orientar a pesquisa, ainda que o estudante não tenha um vínculo com a liga, né? Não vai estar condicionado a ter um vínculo com a liga, mas vai ter essa possibilidade de acompanhar os nossos estudos, que com certeza vai enriquecer a pesquisa, né, que a pessoa for fazer. Tá ótimo. Então, já sabemos que a professora Mara está disponível para acompanhar a iniciação científica, principalmente relacionada a esse tema. Tem algum outro tema que você gosta também? Eu acho que faltou falar, Paty,
dos meus referenciais teóricos, né? E epistemológicos. Então, eu tenho uma formação inicial em psicanálise, né? Então, eu tenho afinidade com a psicanálise e com a fenomenologia, além, é claro, das teorias da psicologia social. Então, as minhas, digamos que as minhas contribuições são nesse sentido, né? Então, pesquisas que tenham algum diálogo com a psicanálise, com a Fenô, ou pesquisas em psicologia social, né? Pesquisas de gênero, pesquisa de raça, eu posso contribuir de alguma maneira. Tá, legal. Muito bom. E quais disciplinas que você está lecionando hoje? E você já sabe quais serão do próximo semestre? As do próximo semestre eu ainda não sei, penso que vou ficar sabendo nos próximos dias, mas hoje eu leciono psicoterapia breve, técnicas de pesquisa e a introdução à psicologia, que eu peguei esse semestre, foi um desafio enorme, porque é uma disciplina bem densa, que é um conteúdo enorme que a gente tem que trabalhar no semestre. E os estágios, né? Esse semestre eu sou supervisora de estágio básico em processos psicossociais e promoção de saúde e processos educativos. Você já Mas começou com tudo, né? Já começou com várias disciplinas. semestre passado eram basicamente as mesmas disciplinas, né, que eu leciono esse semestre. Então, semestre passado eu lecionei psicoterapia breve também, técnicas de pesquisa também, o estágio de promoção de saúde também. O que eu não lecionei esse semestre, que eu lecionei semestre passado, foi desenvolvimento na infância e adolescência. Não tem tanta relação com a minha formação. Então, esse semestre eu preferi não disponibilizar horário para essa disciplina. Mas o que as disciplinas que eu tenho condições de ministrar são disciplinas relacionadas à clínica psicanalítica, à fenomenologia, à psicologia social. Qualquer coisa que tenha relação com com esses três debates, né? Eu consigo lecionar, tá dentro da minha formação, da minha especialização. Tá. E como é a Mara como professora? Você é rígida? Você é mais tranquila? Você faz chamada? Como são suas provas? É isso que os alunos querem saber também. Paty não vai me deixar mentir, né? Porque ela tem experiência como minha aluna e sabe que eu considero, primeiro de tudo, que eu estou trabalhando com adultos, né? E isso implica em eu acredito que eu não preciso cobrar porque você já tem senso de responsabilidade. Então, eu não sou uma professora, eu não me considero, pode ser que alguns alunos me considerem assim, mas eu não me considero uma professora rígida, mas não, como que eu posso dizer? É óbvio que eu vou querer fazer verificação de aprendizagem, é óbvio que eu preciso avaliar o que o aluno compreendeu da disciplina, mas eu acho que eu não preciso ficar cobrando, né? Como eu teria que cobrar os adolescentes, né? Com os quais eu trabalhei. Então, eu considero que eu estou conversando com adultos que sabem, né, das suas responsabilidades, dos seus deveres, e então eu tento o máximo possível ter com os meus alunos um diálogo democrático, né? Então, também acho importante que o aluno construa comigo essa experiência. Então, eu sempre dou possibilidade para que vocês façam sugestões, para que vocês tragam alguma ideia de método, de atividade, de recurso que a gente possa explorar. Eu acho importante o aluno fazer parte disso, mas eu também sempre espero dos meus alunos uma reciprocidade no sentido de compreender as minhas propostas também, porque tem coisas que às vezes os alunos querem que a gente abra mão, que não tem como a gente abrir mão. Eu sou bastante flexível, eu acredito, e sempre muito disposta ao diálogo. Mas algumas coisas que às vezes os alunos me pedem, não tem como eu abrir mão, e eu sempre espero que isso seja compreendido. Né? Eu sempre espero que isso seja compreendido.
Acho que é isso, Paty. Eu acho que você pode até falar qual que é a sua impressão enquanto, É o que eu ia enquanto minha falar. aluna. Primeiro, assim, você é uma professora que passa muita segurança, né? E a gente vê que realmente você tem conteúdo, tudo que você está falando, você fala com muita propriedade, você fala com muita sabedoria, né? As suas aulas, elas são muito bem estruturadas, e eu posso falar isso porque nós tivemos professores que começava a aula e você ficava, mas isso é assunto da disciplina, não é? Você não sabe exatamente o que o professor está falando, e no seu caso a gente não tem nenhum tipo de dúvida. Você é muito clara em tudo que você expõe. Nós tivemos debates muito importantes nesse semestre, e a tua condução foi fantástica, né? Então, dando espaço para todos falarem, fazendo com que as pessoas também se respeitassem e se compreendessem. Então, a tua condução, ela foi muito, muito boa. A gente teve esse semestre praticamente todo online, né? Pois é. Então, a Que gente não foi um teve desafio muito... enorme, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. Eu tenho um pouquinho de ideia de como foi estar desse outro lado, porque eu cheguei a fazer uma pós que eu não concluí, que foi feita à distância, mas era uma outra realidade, porque foi uma escolha que eu fiz. E nesse momento vocês não tiveram essa escolha. Nós fomos obrigados a trabalhar dessa forma, né? E eu sei que é muito desafiador o ensino remoto, em especial para algumas pessoas. Tem pessoas que acabam se adaptando com mais facilidade, tem pessoas que têm muita dificuldade de adaptação, porque são pessoas do contato, né? São pessoas da presença, são pessoas que querem estar, né, com o olho no olho. E tem toda uma questão relativa à disciplina, você de fato se motivar. Não é fácil você dialogar com uma tela, né? Desse outro lado aqui, a angústia era que muitas vezes eu queria ver o rosto de vocês, porque na expressão facial você consegue compreender diversas mensagens, você consegue compreender se o aluno está entendendo o que você está falando, se está fazendo sentido para ele, se ele está gostando, se ele está reprovando, você entende um monte de coisa. E quando você está olhando para a tela de um computador, eu até li um artigo sobre isso, que não era um artigo acadêmico, acho que era um artigo de jornalístico, né? Que falava justamente disso, que a interação remota, ela exige muito mais de nós e ela acaba sendo muito cansativa, porque a gente tem que supor um monte de coisas que na interação presencial já estão claras, já são comunicadas com mais facilidade. E na comunicação remota você não tem muitas vezes o olhar do outro. Para a Você não tem um psicanálise, o olhar retorno, do né? outro também tem uma importância fundamental. Eu E acho aí que a quando você tá... comunicação remota ela acaba sendo muito mais cansativa. Sim. Quando você está na sala de aula, Sim, você tem um ambiente, né? E você fecha a energia ali. Então você fala, mas você tem um retorno, seja visual, seja o que você ouve, seja sim. a energia que está fluindo, né? E no computador não, você só está indo, mas você não sabe como que isso está chegando no aluno, se o aluno está dormindo na hora da aula. Então tem muita coisa que Pois você não é. sabe. Mas eu Você acho que não foi sabe se muito o aluno bem. apenas. Eu acho que a gente tentou o máximo, né? Você não sabe se o aluno apenas entrou ali na sessão, deixou a sessão aberta e foi, sei lá, cozinhar ou foi assistir uma live de algum cantor. Você não sabe, né? Você tem que confiar, você tem que acreditar que tá todo mundo participando. Então eu acho que Mas foi um eu acho que foi um desafio desafio muito. para os alunos, mas muito maior para os professores por causa disso, né, Mara? Sim, eu acho que foi desafiador para todo mundo, porque nesse momento a gente teve que fazer autogestão, saber o que realmente é importante, porque é muito, sim, eu estou fazendo essa brincadeira aqui, mas é muito tentador, né? Numa sexta-noite, por exemplo, eu tenho turma de sexta-noite, né? Você está na sua casa, né? E você precisar prestar atenção numa aula virtual, né? É muito tentador você simplesmente colocar lá o computador e fazer outras coisas, né? E até pela sobrecarga emocional que nós estamos passando.
Um momento que é muito desafiador emocionalmente falando. E às vezes a gente fica esgotado por essa sobrecarga. E Sim. é difícil mesmo a gente se concentrar nos nossos compromissos. Então, acho que foi desafiador para todo mundo, mas para o professor, o que teve de específico, né? Eu acho que, primeiro, continuar fazendo com que as aulas fossem interessantes, continuar fazendo com que os alunos participassem. Não, isso foi, acho que, o mais difícil. E também gerenciar algumas insatisfações que foram surgindo ao longo do semestre por parte dos alunos e saber que essa insatisfação não é com relação a você, não é com relação às suas aulas, não é com relação à disciplina, muitas vezes, mas é uma insatisfação com o mundo como ele está nesse momento, com tudo que a gente está tendo que viver, com todas as coisas que a gente está tendo que, de certa forma, perder, porque é um processo de luto que a gente vive também. É o luto de uma vida que a gente tinha antes, né? E ao mesmo tempo uma construção de um novo modo de viver, de conviver, Sim. de interagir. Sim. E não é fácil estar num processo de luto. A filha de um primo meu, ela tá, acho que no segundo ano do fundamental, e ela teve uma crise, e ela chorava, e ela falava, eu quero a minha vida de volta, né? Sim. Então, uma criança é capaz de expressar isso. E nós, muitas vezes, queremos a nossa vida de volta, mas a gente não consegue expressar da forma correta. E aí a gente descarrega isso na faculdade, no professor, no companheiro, né? Quando a gente deveria estar dando o nome correto para a emoção, né? Sim. E vocês, professores, acho que sofreram um tanto com isso. Sim, em alguns momentos com certeza, né? Mas a gente também fez essa reflexão, né? Que muitas vezes alguma possível insatisfação do aluno ou uma desmotivação não era endereçada a nós, né? Não tinha a ver com a gente, porque a gente também tem os nossos momentos, né? E talvez algumas pessoas do nosso convívio tiveram que lidar com isso. A gente desconta, às vezes, sem querer nas pessoas, né? Então, sabendo que a gente faz isso, a gente consegue ter mais empatia com o aluno. Eu não tive muitos momentos assim, foram bem pontuais. Acho que foi um semestre, assim, apesar de muito difícil, muito desafiador, foi também muito gratificante, porque, apesar da distância, eu me senti muito próxima dos meus alunos. E eu percebi, teve um impacto assim no rendimento. Então, em geral, os alunos tiveram boas médias. E isso, e o professor fica muito feliz de perceber isso, né? Que o aluno absorveu o conteúdo. Os feedbacks que vocês dão também nos motivam muito, né? O carinho que vocês direcionam para a gente, o reconhecimento. É claro que a gente sempre faz o trabalho da melhor maneira possível, mas quando a gente recebe uma mensagem de reconhecimento, de carinho, isso nos motiva ainda mais, né? Isso eu falo que é mais uma injeção de ânimo e aquela sensação de que a missão foi cumprida, sabe? Então, se o aluno agradece, se ele diz que foi produtivo, que foi bom, que ele aproveitou, você tem a sensação de que você fez de fato seu trabalho. Que esse é o termômetro que a gente tem, não tem outro. É claro que se o aluno quem vai bem. leciona, né, Mara, tem isso como missão de vida. E a gratificação realmente é ver o aluno crescendo com aquilo que você está trazendo, né? Sim, sem dúvida. E assim, eu acho que a nota é um indicador de que o aluno aprendeu, mas até certo ponto. É muito mais, me indica muito mais que o aluno aproveitou quando ele fala dessa experiência do que ele tirando 10. Né? Porque a gente sabe que a prova é um instrumento que tem limitações. Você não consegue aferir exatamente o que o aluno aprendeu, o que ele ouviu, o que ele não ouviu, o que ele absorveu, o que ele compreendeu. Você consegue muito mais perceber isso no diálogo, na conversa com o aluno, quando ele diz, olha, aquilo que você disse, nossa, fez muito sentido para mim, quando a gente teve aquela aula, quando a gente falou sobre aquele autor. É isso que vai mostrando para o professor de que maneira
o trabalho dele está se desenvolvendo. Não é a nota que o aluno tira. É claro que quando o aluno tira 10, você fica muito feliz. Mas não é só isso. Eu acho que o Eu acho diálogo... que isso foi um pouco prejudicado nessa questão virtual, né? Porque quando a gente está em sala de aula e faz os trabalhos em grupo e o professor vai acompanhando os grupos, eu acho que você Sim. tem um pouco mais esse feedback, Sim. né? Que infelizmente no virtual a gente não conseguiu substituir da melhor forma. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar de volta na sala de aula, né, Mara? Tomara. E eu espero que a gente caminhe para isso. Me preocupa muito o cenário, a forma como as coisas têm sido conduzidas, né? O cenário que eu digo é extra-universidade, estou falando do cenário social, né? Me Sim, no preocupa. Brasil aí com mais de 1 milhão de casos, né? Pois é, e a gente vê algumas projeções, né? Quando a gente fala da subnotificação, e as projeções dos especialistas é que, na verdade, não é só 1 milhão de casos, que é muito caso. Eu estava vendo uma matéria na revista Exame de uma projeção que diz que talvez nós tenhamos 8 milhões de casos, mas que a gente só tem registrado esse 1 milhão. Eu acho Então, bem isso possível. Eu acho bem possível, porque a gente não faz os testes, né? Então, não faz. sem testar não dá para saber. E aí eu penso que assim, a coisa só está se prolongando tanto pelas escolhas que foram feitas, né, politicamente falando, né? E é muito angustiante, porque a gente não tem muita possibilidade de escolher coletivamente. A gente pode fazer aquilo que individualmente está ao nosso alcance. Mas dá uma angústia muito grande quando a gente vê os governantes tendo decisões totalmente opostas do que a gente gostaria, né? Um desespero. Porque eu acho que a gente poderia estar num momento menos desafiador, menos difícil do que a gente está hoje, se algumas medidas diferentes tivessem sido tomadas. Com certeza, concordo plenamente. E o que mais me entristece é ver o quanto que os políticos se aproveitam desse momento para fazer mais desvio de verba. No momento que eles deveriam estar tendo uma tomada de consciência, a gente vê um movimento totalmente contrário, né? Pois é. Bom, mas eu acho que é isso. A gente precisa seguir. Tem alguma outra coisa que... Desculpa. Que você gostaria de estar comentando? Eu acho que foi ótimo, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente poderia conversar, né, mas por hoje, para os nossos objetivos, eu acho que de alguma maneira conseguimos, né, atingir. Sim. E fico disponível para outras conversas, algum debate temático, ou falar um pouquinho mais da minha trajetória. Estou disponível, sempre que você me convidar, certamente vou aceitar. E para o pessoal que está assistindo também, né? Se quiser dialogar comigo, eu estou à disposição, né? Não sei se tem alguma forma de eu divulgar a rede social, algo do tipo, mas vocês têm o meu acesso, né? O meu e-mail da FMU é mara.santos@fmu.br. Então, pode entrar em contato. E você tem Instagram? Você compartilha conteúdo? O meu Instagram, na verdade, é um Instagram pessoal. Eu não tenho um Instagram profissional, mas no meu Instagram pessoal já fazem parte da minha rede pessoal alguns alunos, né? Então, o que eu divulgo lá é conteúdo relativo às minhas reflexões, né? Sobre questões raciais, principalmente, questões de gênero, mas não é nada acadêmico, são mais as minhas reflexões mesmo. Mas se quiserem, é @laserenissima, com H no final, @laserenissima. Tá bom, aí quando eu for editar o vídeo, eu coloco no... Eu vou aprender a fazer isso, eu vou colocar... vou colocar o texto no vídeo. Bom, Mari, quero te agradecer de coração. Isso, quando eu comentei com você, logo de cara você já super topou, e eu acho que isso é enriquecedor para mim, para você, para os alunos, para todo mundo, e para a comunidade de uma forma geral, né? Eu acho que se de uma forma mais ampla, né, a gente tivesse essa aproximação com a história dos professores,
e dessa forma circular, né, como um influencia o outro e um ajuda no caminho do outro, eu acho que isso pode ajudar a fazer o nosso mundo melhor, né? Sem dúvida, Paty. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrada também. Foi muito bacana participar, principalmente sendo o primeiro, né? A primeira das entrevistas. Muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho, Patrícia. Já te parabenizei privadamente, mas eu acho importante eu parabenizar publicamente, né? A Patrícia está desenvolvendo um trabalho muito interessante para os colegas, para toda a comunidade acadêmica, e tem facilitado demais a nossa vida dos professores e dos colegas também. Obrigada, Paty. Imagina, faço com muito, muito amor. Com Bom, certeza. então eu acho que é isso, Mara. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente faz um próximo vídeo com algum tema em breve, porque a conversa foi muito boa. E eu acho que merece uma segunda conversa, não é? Estou à disposição. Então tá, um beijo. Beijão, beijo a todas e todos. Obrigada, pessoal. Tchau. E aí, pessoal? A Mara é incrível, né? Sabe quem mais é incrível? Você. E eu espero que essa e as próximas entrevistas te ajudem a encontrar cada vez mais a grandeza que existe dentro de você e que você venha a tornar-se quem realmente você é. Eu agradeço estar acompanhando o canal e peço que, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com os colegas. Um grande beijo e a gente se vê na próxima entrevista.